Paz seja convosco, aos alunos do Instituto Teológico, e nós vamos estar falando um pouco da disciplina de História da Igreja. Quero me apresentar, meu nome é o pastor Robson, sou aqui do Instituto Teológico aqui de Itajaí, Santa Catarina, e eu gostaria de deixar um abraço já para você, nosso aluno do Instituto Teológico, que vai participar conosco nessa caminhada de aprendizado, que vai estar conosco durante essas aulas. Vamos acompanhar durante 12 capítulos um pouco acerca da história da igreja, um pouco daquilo dos pais da fé, de como nós hoje somos igreja. Passarmos pela história desde a igreja primitiva, dos pais da igreja, um pouco da história da igreja no Brasil e conhecermos um pouco mais, olhar um pouco para o passado, para nós entendermos quem nós somos hoje, para avançarmos cada vez mais na mensagem do Evangelho. Gosto muito de lembrar do hino da igreja do Evangelho quadrangular, né? Avante, pois, e sem parar o Evangelho anunciar. Essa é a nossa missão, por isso precisamos conhecer cada vez mais um pouco da igreja para nós avançarmos. Pois bem, eu quero, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 dessa disciplina, que nós vamos abordar então a história da igreja. Nós vamos falar um pouco, irmãos, da igreja, do tempo que a qual começou a história da igreja. Nós podemos dizer que estamos estudando, pontuando a história da igreja. E no capítulo 2, eu quero, depois de terminar o capítulo 2, eu vou deixar um vídeo para nós podermos assistir, um resumo um pouco das percepções e da história da igreja. A história da igreja é uma história que fascina. Pensarmos que o que nós somos hoje, pensarmos o que nós temos hoje como potência, o que nós somos hoje como história da igreja. Quando eu digo história da igreja, eu estou dizendo não só como potência da nossa denominação, a instituição chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, mas a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. O que nós somos hoje como igreja, muito, irmãos, tem a ver com aquilo que nós vamos falar na data de hoje, já começando a história da igreja, narrando um pouco das perseguições que a qual os discípulos, a qual sofreram, que começaram, hoje nós temos grandes tempos, mas a igreja começou dentro de cavernas, dentro de lugares escondidos, totalmente escusos, mas para que hoje a palavra pudesse ser divulgada e ganhar até os confins da terra. Então nós vamos falar um pouco sobre a história da igreja. A história da igreja é bastante complexa e ela precisa ser elaborada pelos pesquisadores na medida em que existe uma carga muito grande de religiosidade. O autor da apostila ele fala sobre essa dificuldade de nós analisarmos a história da igreja. Por quê? Porque o que nós temos de relato da história, normalmente quem escreveu esses relatos, irmãos, foram pessoas ligadas à história da igreja. Então existe uma crítica, às vezes até histórica, com relação aos relatos que a qual as pessoas escrevem sobre a história da igreja, por conta que muitos dos seus historiadores, dos seus estudiosos que deixaram sua contribuição literária acerca da história da igreja, são pessoas que estavam envolvidas no contexto da igreja. E ao olhar crítico, ao olhar da academia crítica, esse escritor ele estava embasado de uma certa parcialidade. Por quê? Porque ele estava participando do movimento. Então, por exemplo, relatos acerca de milagres, relatos acerca de santificações, relatos acerca de eventos sobrenaturais, a alta crítica ela tem uma dificuldade em validar os estudos, em validar aquilo que a qual os estudiosos que possuem a literatura presente dentro da igreja, da história da igreja. Então existe essa certa dificuldade um pouco para nós falarmos acerca da história da igreja, ok? Estudar a história da igreja nos leva a compreender as sociedades que estiverem em contato com ela ao longo do tempo, a compreender melhor o nosso presente, nos motiva a viver uma fé cristã mais adequada e quando vemos o que muitos cristãos passaram em nome da sua fé. Ou seja,
Estudar essa disciplina vai nos trazer o quê? Uma lembrança, vai nos trazer a memória, lembrar o que os pais da igreja passaram, o que eles enfrentaram, mas também irá nos motivar durante a nossa caminhada de fé. Por quê? Porque vamos ver o que eles passaram. Cristãos que tiveram que enfrentar o Coliseu, cristãos que tiveram que enfrentar perseguições, cristãos que foram proibidos de estar pregando a palavra e que, se fossem pegos no exercício desse ministério, esses cristãos eram lançados às mais horríveis e horrendas torturas da época. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso também na aula de hoje, ok? E para nós falarmos da história da igreja, irmãos, eu gosto muito de existe um tempo que nós precisamos analisar, e Paulo vai falar isso, ele vai escrever isso para a igreja de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que ele vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido de baixo. Paulo vai falar sobre a plenitude do tempo. Preste bem atenção, essa expressão plenitude do tempo, ela não é a mesma expressão plenitude dos gentios, ok? Plenitude dos tempos e plenitude dos gentios são expressões distintas, diferentes. Estamos falando, inclusive, de épocas diferentes, ok? Plenitude dos tempos, irmãos, o tempo estava propício. O tempo, quando eu digo o período histórico em que a qual Cristo surge, em que a qual Cristo aparece como Emanuel, como enviado para o seu povo, é chamado de plenitude dos tempos. A plenitude dos gentios, ela vai ser um período histórico, que inclusive é o período que a qual as nações vão viver, essa plenitude dos gentios é a plenitude o tempo propício para que os gentios aceitem o Evangelho, não só os judeus. A partir da morte de Cristo, a partir que a graça alcança, que o Evangelho é pregado e que a graça alcança as nações da terra. Então esse período é considerado o período dos gentios, a plenitude dos gentios. Já a plenitude do tempo fala que o tempo é propício para o surgimento do Messias. Por que é propício? Por que é essa plenitude? Porque existe uma série de eventos históricos, existe uma correlação de vários povos, de várias civilizações que estão presentes no momento em que Jesus surge no cenário histórico, que favoreceram a propagação do Evangelho, que favoreceram o crescimento da igreja. Apesar de que, quando nós vamos estudar ali, vamos verificar um pouco no capítulo 1, no capítulo 2, principalmente quando nós vamos abordar a questão das perseguições que a igreja sofre, nós vamos acabar notando que, mesmo a igreja passando por essas perseguições, mesmo a igreja enfrentando essas perseguições, esse período que a igreja passa foi um período favorável para o seu crescimento. Apesar das perseguições terem sido perseguições muito severas, muito duras contra a igreja, inclusive essas perseguições, elas tinham a finalidade, preste bem atenção no que eu vou dizer, as perseguições elas tinham a finalidade de sufocar, de suplantar, de exterminar com o crescimento da igreja, com o crescimento do cristianismo. Essas perseguições, na realidade, elas fomentaram muitas vezes o crescimento do cristianismo, ao invés do seu suplantamento, ao invés do seu sufocamento, ok? Então, vamos avançar aqui para nós entendermos, então, que período é esse histórico, Quais foram os eventos que ocorreram, que se cruzaram, que se correlacionaram, que contribuíram para o Evangelho ser pregado, para que o Messias surgisse nesse contexto. Vamos entender aqui. Então,
Não, é a plenitude dos tempos, né? Nós vamos falar um pouco sobre a plenitude dos tempos. Para nós entendermos essa questão da plenitude dos tempos, nós precisamos lembrar, irmãos, que quando Jesus surge no cenário e quando ele inicia o seu ministério para a pregação do Evangelho, existiam 3 grandes povos na Bíblia que estão muito presentes, que são os povos gregos, os romanos e os judeus. Esses povos, eles têm uma correlação entre si. Os judeus, a gente não precisa nem dizer qual que é a correlação dos judeus com Jesus. É o povo que a qual Jesus veio. Jesus veio, emanou desse povo. João capítulo 1, versículo 12, eu vim para os meus me rejeitaram, né? E pelo fato dos meus terem me rejeitado, hoje o que acontece? Hoje ele dá o poder de todos aqueles que crerem no seu nome e aceitarem ele como único e suficiente Salvador, serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Mas a priori, irmãos, Jesus, ele surge então para quem? Para os povos, para o povo judeu. Mas no tempo de Jesus, esses outros 2 povos aqui, tanto os gregos quanto os romanos, tinham uma contribuição muito grande e tinha uma relevância nesse período histórico, ok? E nós vamos estar falando aqui quais são as contribuições e qual que é a relevância aqui desse período histórico. Se esses 2 povos não tivessem essa relevância naquele tempo, provavelmente o Evangelho não seria algo muito, vou dizer que não por conta do que Deus seria limitado para fazer. Mas Deus escolhe o tempo certo para enviar o Messias, por quê? Porque se nós não vivêssemos esse período histórico que nós vamos estar abordando na aula de hoje, o Evangelho, o Messias, ele viria muito presente somente para um povo específico, só para o povo judeu, só para aquela localidade, mas muito por conta da plenitude dos tempos a qual estava presente. O tempo era propício, movimentos históricos se correlacionavam na época em que Jesus surge, na época em que Jesus inicia o ministério. Isso fortificou o Evangelho, isso propiciou para que o Evangelho ganhasse corpo, e quando a igreja inicia a perseguição, por conta dessa correlação histórica desses povos, nós vamos ver que isso beneficiou e contribuiu muito para a propagação do Evangelho, ok? Então vamos lá, vamos entender então quais são esses movimentos históricos e o que os romanos, o que os gregos e o que os judeus facilitaram, quais são as contribuições, por que eles são tão importantes nesse processo da história da igreja. Vamos lá então para nós entendermos. Os gregos, a contribuição dos gregos, irmãos, ela tem alguns aspectos que nós vamos estar abordando cada um desses temas aqui. Dentre a contribuição grega, a primeira grande contribuição, irmãos, para a propagação do Evangelho naquela época é a língua a qual os gregos falavam. No período em que a qual Cristo surge, que a igreja inicia sua história, os gregos têm uma contribuição muito presente em relação à língua. Vale a gente lembrar que quando Jesus surge, Israel ela é colônia, ela é um estado de governo de Roma. Roma é o grande império do mundo, que tinha dominado quase todas as nações da terra. Roma, nos dias de Jesus, era praticamente, irmãos, aquilo que os Estados Unidos representam nos dias de hoje. Uma potência mundial, uma força bélica, uma força de guerra, um exército, com uma política muito bem definida, com uma estrutura governamental, com os seus imperadores e o seu senado fazendo a política para movimentar as cidades. Roma, ela é essa estrutura. A Grécia, o que acontece? A Grécia, o povo grego, havia sido, irmãos, o último império antes
conquistador do mundo antigo havia sido os gregos. E só que os gregos não tiveram a mesma habilidade militar e política que os romanos, por isso os gregos eles logo perderam espaço no mundo antigo com relação às suas conquistas. Mas o grego ele deixou uma contribuição muito grande para a sua época, que foi o quê? A língua. Os gregos, irmãos, grande parte do Império Grego, para a gente entender um pouco do Império Grego, como Roma domina o Império Grego, para nós entendermos a contribuição disso tudo, o Império Grego, eles contribuíram muito, a contribuição deles foi muito por conta de um outro império que antecedeu o Império Grego, que é o Império Macedônio, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tinha um grande desejo de dominar a terra, de dominar vários povos, e ele dominou vários impérios. Se você estudar a história, você vai notar ali que depois que, antes de Alexandre o Grande, quando ele morre na realidade, né, depois que ele morre, os seus 4 generais assumem as nações que a qual ele conquista. E dentre esses grandes generais, o Império Romano ele surge justamente da união de 2 generais do Império Macedônio, que aí eles iniciam o Império Romano. Só para vocês entenderem qual a correlação que existe entre Roma e existe entre a Grécia. Porém, antes de nós chegarmos nessa divisão ali de Alexandre o Grande, né, o que Alexandre o Grande, quando ele dominava as nações, quando ele dominava os povos, Alexandre o Grande ele tinha uma estratégia militar muito interessante. Ele permitia que os povos conquistados continuassem a adoração dos seus deuses, continuassem com os seus cultos. Por isso, até quando Jesus ele surge, os romanos estão no poder, o culto ao templo continua intacto. O culto ao templo continua da mesma maneira, claro que cheio de hipocrisia, cheio de um sentimento farisaico, né? Mas o culto, conforme as estruturas da religião judaica, não foi mexido. Diferente, por exemplo, quando a gente lê a invasão de Israel pelos impérios assírios, Nabucodonosor, né, lá atrás, a ideia daqueles reis quando invadiam era o quê? Destruíam, levavam o povo cativo, né? Lembra o cativeiro da Babilônia? Destruía todo o templo. Lembra lá de Neemias, ele precisa retornar para reconstruir o templo. Já no império, já nas conquistas dos macedônios, Alexandre o Grande, ele tinha uma estratégia, ele não destruía a religião, ele permitia que o povo mantivesse a sua cultura, porém ele tinha uma exigência. Ele queria que o povo fosse implantado no meio das colônias que fossem invadidas, dos povos que fossem invadidos, que o povo eles aceitassem o idioma de sua mãe, Helena. Por isso que aí os gregos eles iniciam o período chamado período helenista, né, por conta da mãe de Alexandre o Grande, que é o nome Helena. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não pago grego isso em tudo. A mãe de Alexandre o Grande, Helena, era grega. Então, quando Alexandre o Grande invadia as nações naquela época, as nações elas aprendiam que língua? A língua de Helena. Por isso é o período helenístico. E essa língua ela dominou todo o mundo antigo na época. Para nós entendermos mais ou menos, fazermos uma correlação entre a importância da língua grega, o grego no tempo de Jesus era o que o inglês é hoje. Era uma língua universal. Então, hoje a gente não fala o nosso português, mas se a gente vai, por exemplo, para um outro país lá do outro lado do mundo, a gente, mesmo que não seja um país um europeu, mas se a gente souber falar o inglês, a gente tem entrada e saída, né? Se bem que agora nos últimos dias, né, quem estuda comércio exterior, quem tem lido um pouco mais aí, por conta da expansão comercial e do domínio comercial da China, hoje o mandarim é uma língua muito exigida
exigida para quem vai fazer comércio exterior, para quem procura viajar para fora. O mandarim já é uma língua muito bem exigida. Mas até um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, o inglês era a grande língua que se falava no mundo inteiro, não é? Assim era o grego no tempo de Jesus. Era a segunda língua, era a língua que todos falavam, né? É a língua que a qual o Novo Testamento, o Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ter os escritos do Antigo Testamento vão ser em hebraico e em aramaico. Já os escritos do Novo Testamento vão ser em grego, né? E algumas palavras em latim, mas em sua grande maioria o idioma falado é o idioma grego. Então essa é a contribuição grega, do Império Grego, do povo grego na época de Jesus, é a língua falada em toda a terra era a língua grega. E ele não era uma língua, não era um grego, irmãos, mais culto. O grego que a plebe falava, no caso o povo judeu, era considerado escravos para o Império Romano da época. A língua falada era o grego koiné, que os estudiosos vão falar de o grego comum, né? O grego comum, aquela linguagem popular, aquela linguagem do cotidiano. Esse era o grego falado, porque não era um grego rebuscado, não era um grego da cultura, mas era o grego da plebe, era o grego, irmãos, do povo, era o grego do povão. Então era o grego koiné, chamado grego comum. E essa língua era falada em todo o Império Romano, em toda a terra, todos falavam como segunda língua o grego. E essa é a contribuição do Império Grego, muito por conta das invasões de Alexandre o Grande. Quando ele estabelecia as suas invasões, havia determinação que todos aprendessem a língua de sua mãe, Helena. Por isso é considerado na época o período helenista. Período helenista por conta da língua da mãe de Alexandre o Grande. A língua da mãe de Alexandre o Grande era o grego. Então o grego era a segunda língua em toda a terra, praticamente, no mundo antigo conhecido. Então quando Jesus surge nesse cenário e a história da igreja inicia, todo mundo fala o mesmo evangelho. Lembra que eu falei no início que tudo isso, a plenitude dos tempos, essa correlação, quando o evangelho começa a ser propagado, o que acontece? Se a missão é pregar o evangelho, se a missão é anunciar a palavra, aonde a igreja for, a igreja vai ser entendida, a igreja vai ser compreendida, a igreja todos vão entender a mensagem, ok? Então, a grande contribuição do Império Grego, para nós entendermos, é a língua, por conta do idioma que permitiu ser falado por toda a terra. A segunda grande contribuição, irmãos, para o surgimento do Evangelho é a filosofia. A filosofia também ela contribuiu muito, ok? A contribuição da filosofia grega e os escritos dos pensadores gregos trouxeram contribuição ao cristianismo bastante interessante. O esforço em explicar o mundo, a natureza através do exercício intelectual, colocou em descrédito o sistema politeísta, transformando a própria filosofia grega em uma espécie de religião voltada à reflexão. Aqui vale a gente lembrar qual que é a grande contribuição da filosofia para o Evangelho. A grande contribuição é que o pensamento filosófico trouxe a capacidade para o grego de pensar, de refletir, de meditar. A filosofia trouxe um pensamento para o grego para
você entender o que acontece. A filosofia grega, quando surgem os pensadores gregos, vale a gente lembrar que antes da filosofia ganhar forma, ela ganhar corpo dentro da sociedade grega, os gregos eles tinham uma religião que era a religião, já vamos falar também sobre a religião, né? A religião dos gregos era uma religião, com várias divindades. As divindades gregas, elas eram responsáveis pelo sucesso da batalha, pela alegria do casamento, pela provisão na colheita, pela prosperidade das cidades e pelo relacionamento de paixão, de sexo. Então, a mitologia grega, a religião grega era embasada, ela era fundamentada em suas divindades mitológicas, ok? Com o surgimento da filosofia, a filosofia dá ao indivíduo a capacidade de refletir, dá ao indivíduo a capacidade de buscar razão. E os filósofos começaram a ver que a felicidade, os valores que a qual regiam a sua sociedade, eles não dependiam exclusivamente das divindades, e sim da prática, da conduta, da ética do indivíduo. E isso fez com que a religião grega caísse um pouco no descrédito, caísse um pouco no desuso. Porém, havia, como o povo era religioso, a filosofia também não conseguia preencher um vazio no indivíduo, que era esse vazio, né? O cristianismo foi uma resposta para o fracasso da filosofia grega em responder os questionamentos do ser humano no âmbito mais introspectivo e pessoal. Porque a filosofia dava ao indivíduo a capacidade de pensar, de agir com a razão, porém não preenchia aquele espaço aquela lacuna que ela deixava. E o cristianismo, quando surge, ele preenchia isso. Ele tenta explicar. Paulo, a gente vai ver, irmãos, Paulo, ele vai fazer menção, por exemplo, em Coríntios, quando ele vai dizer assim: e Deus escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Né? E ele vai fazer menção, se você ler o texto ali, ele vai fazer essa brincadeira ali no texto que Paulo escreve aos Coríntios, justamente da sabedoria grega, né? Porque ele vai dizer assim que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Por quê? Porque ele está usando a questão do intelecto do grego. Aí vai falar sobre força, aí ele vai falar sobre a questão dos judeus, né, que é outro povo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa foi a filosofia também teve sua contribuição. O povo grego contribuiu muito com a filosofia para o avanço do evangelho por conta dessa lacuna que a qual foi se deixada. Outra contribuição é a própria religião, como eu disse para vocês. O culto dos gregos era um culto politeísta. Era um culto voltado para várias divindades, como descritos por Homero na Ilíada, na Odisseia. Só que esse culto ele perde a sua vitalidade com o avanço da filosofia materialista do século V a.C., como eu disse para vocês ali, com o surgimento do pensamento de Sócrates, Aristóteles, Platão, que começam então a fazer esses questionamentos com relação às suas divindades e à razão do pensamento filosófico por intermédio da razão, né? Então, a religião, ela politeísta dos gregos, ela perde um pouco a sua força. Os epicuristas, por exemplo, baseavam sua doutrina na inexistência do sobrenatural. Os epicuristas, eles acreditavam que não existia o sobrenatural. Os estoicos, por outro lado, levavam em conta o sobrenatural, porém a divindade estava tão mesclada à natureza, né? Os estoicos, eles até acreditavam no sobrenatural, porém os estoicos achavam que a divindade ela era quase um panteão, ela era quase elementos da natureza, a natureza era o próprio Deus. Olha que coisa interessante. Então a gente tem na religião judaica, na religião grega, por intermédio
grupos que rejeitaram a ideia politeísta da religião grega, e outros que aceitavam e rejeitaram até o sobrenatural, não só a ideia politeísta, mas rejeitaram o sobrenatural. Encararam o mundo de forma materialista, encararam o mundo olhando por perspectivas mais materialistas, mais humanistas, ok? E do outro lado nós temos um outro grupo dentro da cultura grega que aceitava o sobrenatural, questionava ainda a religião politeísta, mas aceitava o sobrenatural. Porém, o sobrenatural para eles, a divindade para eles, era o todo. O universo, a terra era o próprio Deus. Tudo era o próprio Deus. Então era uma ideia de um panteão, de um panteísmo muito avançado, né? Muito diferente. Na apostila, você vai ver ali a explicação de politeísmo, né? E de panteísmo, que é a visão de que o universo, a natureza, Deus, a divindade são idênticos. Os panteístas, portanto, não acreditam em um Deus criador ou antropomórfico. A palavra deriva de duas palavras gregas, pan e theos, todos Deus, tudo é Deus. Para a ideia dos panteístas, tudo era Deus. Dessa forma, a religião grega, consequentemente, a romana abriu um caminho para o cristianismo. Vale a gente lembrar que a religião romana e a religião grega, elas são bem semelhantes. Os romanos, eles simplesmente, quando eles iniciam o seu período histórico de domínio, de império, eles na realidade eles copiaram muitas coisas do Império Grego e melhoraram alguns aspectos. Por exemplo, as divindades eles mantiveram a língua, eles mantiveram a mesma, e as divindades eles mantiveram as mesmas. Eles só trocaram os nomes, mas o conceito de divino dos deuses gregos e dos deuses romanos são os mesmos, eles só trocaram os nomes lá, ok? Então, depois você pode até estudar, dar uma olhada ali na correlação que existe entre os deuses gregos e os deuses romanos. Aconteceu muito isso. Aconteceu isso muito aqui no Brasil. Você que estuda história, de repente vai procurar, aconteceu isso muito no Brasil com os escravos. Os escravos, eles, quando chegam aqui no Brasil, eles tinham suas religiões africanas, tinham suas religiões afrodescendentes, já quando chegaram no Brasil. Porém, como o Brasil era um país, eles eram colônia aqui, e eles estavam debaixo de um domínio de uma religião católica, apostólica romana, na época da escravidão brasileira, e os negros que cultuassem suas divindades, que cultuassem seus deuses, eles poderiam ser presos, eles poderiam sofrer tortura. O que eles faziam? Eles pegaram divindades e pegaram santos católicos que tinham semelhanças às divindades que eles cultuavam, e eles começaram a prestar culto para eles. Por exemplo, Iemanjá, a Nossa Senhora, e foram escolhendo os santos de acordo com as características das divindades que eles serviam. Por isso, daí eles continuavam cultuando. E, inclusive, um desses cultos, uma das maneiras de cultuar, era a própria dança da capoeira. A dança da capoeira, apesar dela parecer uma dança, ela tinha dois aspectos. Três aspectos, né? O aspecto da dança, da cultura, da festa, da festividade, o aspecto, na época, de culto das divindades a qual eles serviam. Então, os donos das fazendas não questionavam os escravos, por quê? Eles estão cultuando os santos da Igreja Católica, então eles não impediam esse hábito dos negros na época. Mas também tinha um caráter estratégico a capoeira. Por quê? Porque a capoeira ela não é só uma dança, ela é uma arte marcial, ela é uma luta. Então é uma maneira também dos negros estarem se preparando para um combate, para um embate, para uma luta, né? Apesar deles parecerem que estavam dançando, mas eles estavam, na realidade,
quase que treinando de forma estratégica. Então, só para os irmãos entenderem mais ou menos como que os gregos com os romanos fizeram também essa junção ali de religião, ok? Então vamos avançar aqui. Então nós vimos aqui o primeiro povo, que é a qual no tempo da plenitude dos gentios, na época que surge o evangelho, tiveram suas contribuições, é o povo grego, que contribuiu com a língua, com a filosofia e com a religião, ok? O segundo povo que a gente vai falar é o Império Romano. O Império Romano também contribuiu muito para o avanço da igreja, contribuiu muito para que o evangelho se propagasse. Como, pastor? Primeiro, eu disse agora há pouco, fiz essa explanação ali dos negros ali no Brasil, para nós entendermos como que os romanos também atuaram, porque os romanos, eu disse agora há pouco, que eles assimilaram aspectos positivos da cultura grega e melhoraram outros aspectos. Dentre os aspectos que os romanos melhoraram é a questão da unidade. A questão da unidade. Os romanos, quando invadiram os povos, irmãos, não interessava onde eles invadiram. Aqueles povos que eles invadiram, eles passaram a ser território romano, não só de posse, mas eles estavam debaixo da mesma lei, debaixo da mesma legislação romana. Então, essa unidade. Então, se você entrasse na época, se você entrasse, por exemplo, você estava lá em Roma, na Itália, você estava lá em Roma, no centro do Império Romano, e você estava debaixo de uma lei, e você morasse lá em Jerusalém, você também estava debaixo da mesma lei que regia o Império Romano. Então existia uma unidade, existia essa unidade, e isso fortaleceu esse império. Aonde isso facilita o evangelho? É só a gente lembrar de Paulo. Paulo, quando tentaram matar ele por conta da pregação do evangelho, ele diz: não, mas não posso ser julgado, apesar de eu ser judeu, eu sou judeu, mas eu sou cidadão romano, então eu tenho que ser julgado por qual lei? Pela de Roma. É por isso que Paulo não morreu, e ele é levado para Roma para ser julgado. Ele fica lá quase, eu acho que é um ano de prisão domiciliar, um ano a 3, eu não me lembro bem agora, depois eu passo para os irmãos, mas ele fica ali por prisão domiciliar. Por quê? Porque ele entendia desse conceito da unidade desse império. Ele não podia morrer em território de Israel, israelita, judaico, apesar dos fariseus, apesar de haver um levante dos perseguidores da igreja da época, quererem a todo custo que Paulo morresse, né? Era chamado de perturbador, né? Mas por que Paulo ele não morreu? Por que Paulo não foi condenado, apesar dele ter sofrido, ter sido espancado? Por quê? Porque ele recorreu à unidade romana. Eu não posso ser julgado pela lei de vocês, desse território. Existe uma lei, o território de vocês, ele recebe a lei dos romanos. É só a gente lembrar de Jesus. Por que quando os fariseus, Anás e Caifás, acusam Jesus no Sinédrio, não crucificam Jesus na hora, ou não matam Jesus na hora? Por quê? Porque, apesar de que a crucificação, tem muita gente que fala, não, os romanos eles crucificavam, realmente, mas a crucificação, ela já é narrada lá em Deuteronômio já, que aquele que ficasse sobre o madeiro, ele era maldito. Então, ou seja, é uma prática já judaica. Mas o porquê que os judeus na hora que Jesus infringe diante deles a lei, no aspecto de lei jurídico para os sacerdotes, eles não matam Jesus? Por quê? Porque eles são território romano. E aí eles pegam lá, eles levam o primeiro lá para Pilatos, que é o governador romano. Aí Pilatos diz assim, mas ele estava fazendo essas coisas onde? Na Galileia. Então, pois é, mas a Galileia é território de Herodes. Herodes que julgue ele. Aí eles levam lá para Herodes. Aí Herodes fala, não, eu não vou julgar não, manda ele lá para o governo romano.
vocês querem essa é a condenação que vocês querem, então eu permito que vocês façam. Mas, ou seja, os sacerdotes eles só avançam com a crucificação a partir do momento que o governador romano autoriza. A partir do momento que o governador romano ele dá a ordem, então aí eles prosseguem, né? Então havia essa unidade. Segundo, irmãos, a segunda contribuição é o sistema de movimentação livre. Como eram várias leis, e se era Império Romano, você tinha passagem livre. Você tinha passagem livre. Não era obrigatório, por exemplo, apesar de falar a mesma língua, às vezes a gente precisa ir. Aqui no Brasil tem algo interessante, né? Aqui no Brasil, por exemplo, perto de Roraima, tem ali a cidade de Guiana Francesa. Né? A Guiana Francesa, ela é parte, apesar dela ser do lado de Roraima ali, ela é pertencente a território francês. E você precisa ter lá, a entrada só é liberada porque existe um acordo entre a França e o Brasil, existe essa liberação desse livre acesso. Na época do Império Romano havia essa movimentação livre. Por isso que quando o Evangelho da igreja começa a ser perseguida e eles fogem de Jerusalém, ou eles vão fugir de Roma depois das suas perseguições, e pelo fato deles estarem o acesso, o Império Romano ter movimentação livre, eles podiam transitar, eles podiam ir e vir sem ter problema, sem ter que pedir autorização, sem eles precisarem explicar porque estão saindo de um país para o outro, de uma cidade para uma outra cidade. Por quê? Porque tudo era Império Romano. O Império Romano havia dominado aquele mundo antigo. Nós vamos ver no mapa, no vídeo que eu vou passar para vocês, no final da aula. Vocês vão ver ali o quanto o Império Romano se estendeu. Então isso facilitou também a propagação do Evangelho. Falando em movimentação livre, uma das grandes contribuições do Império Romano foi o quê? O sistema de estradas. O governo do Império Romano era um governo estrategista. Eles faziam muitas estradas. Por quê? Para facilitar a ida e vinda dos seus exércitos. Então eles iam viajar muito longe em campanhas de guerra, mas eles iam pavimentando estradas. Para quê? Para que o exército avançasse com mais rapidez. Para, por exemplo, digamos que eles quisessem, eles iam fazer campanha durante 1 ano, 2, muito distante de Roma, pelo fato de ter estradas, os alimentos, eles chegavam muito rápido aos seus exércitos, muito mais rápido do que outros povos quando estavam em guerra que não tinham a mesma estrutura. Tem um documentário da Netflix que eu indico você assistir, chamado Império Romano. É um documentário bem legal, ele parece um filme e ele vai falar sobre alguns imperadores. Você vai conseguir entender a dinâmica da política, a dinâmica ali da contribuição do Império Romano. Você vai conseguir entender algumas questões e você vai se familiarizar com a história da igreja, com a Bíblia, com o Novo Testamento. É bem interessante, ok? Vamos lá então. Então o sistema de estradas, essa contribuição, ela facilitou muito, porque agora as estradas elas tinham, era mais rápido o acesso, né? Sendo mais rápido o acesso, o ir e vir, o trânsito, o translado ele era muito mais ágil, né? Isso facilitou também para a pregação do Evangelho, ok? E também o seu exército. O exército romano também contribuiu muito. O povo grego, o Alexandre o Grande, ele permitia, quando ele invadia os povos, ele permitia que os povos, eles eram escravos, escravizados, mas que mantessem a mesma cultura. Os romanos, a grande força é que, quando eles invadiam os povos, eles pegavam parte da população, parte dos homens, e alistavam esses homens
exército romano. Vale a gente lembrar muito isso. Por que o povo escravo vai se aliar ao exército romano? Porque Roma, para você atingir o status de cidadão romano, esse status ele tinha alguns requisitos, ou era por intermédio de nascimento, ou por nobreza. Como o indivíduo ele era um indivíduo de um povo invadido, ele não podia ser cidadão romano nem por nobreza e nem por nascimento, porque ele nasceu em outro povo e não era nobre porque ele era escravo. Havia sido invadido. Imagine, normalmente quando invadem uma localidade, eles tomam tudo, eles saqueiam tudo. Então aquele indivíduo não tinha nem nobreza e nem nascimento, ele não tinha nem naturalidade romana. Mas havia uma terceira maneira do indivíduo se tornar também, dele se tornar um cidadão romano. Era por intermédio do exército. Se o indivíduo ele era um bom guerreiro, porque a glória de Roma estava nas conquistas. E quem proporcionava as conquistas era quem? Era o exército romano. Por isso que muitos imperadores eles tinham mais influência do que o Senado, apesar do Senado ser o grande foco político de Roma, na época do mundo antigo, mas os imperadores eram os responsáveis pela conquista. Essa era a glória de Roma, né? Então, o que acontece? Quando surgiu um guerreiro, quando surgiu um soldado, a qual ele era muito valorizado no seio do exército romano, esse indivíduo ele se tornava, ele ganhava o direito de ser cidadão, porque ele pertencia ao exército romano. Então não tinha porquê você negar o direito de um soldado, já que a glória de Roma vem pela conquista, e ele é um instrumento da conquista. Aí o que eu quero dizer com isso? Como o exército contribuía? Porque as pessoas eram alistadas ao exército romano, as cidades onde eram invadidas. E muitos desses soldados que se tornaram, desses homens que se tornaram soldados do exército romano, eram cristãos. Então eles ou se converteram ao cristianismo depois. E eles já conheciam a estrutura de Roma, eles já conheciam toda a questão política de Roma, e eles tinham direito de voto e de fala dentro da sociedade romana. Aí você alia isso, o indivíduo que ele tem direito de voto e de fala nessa sociedade, e agora ele é um convertido ao cristianismo, então isso facilitava a propagação do evangelho, porque o exército não estava num único lugar, o exército era enviado para vários lugares diferentes. Então isso facilitava que às vezes o indivíduo ele estava em campanha de guerra, mas ele também no meio de sua tropa ou no meio da localidade que a qual Roma está invadindo, ele estava propagando o evangelho. Então o exército romano também tem uma contribuição para a propagação do evangelho. E por último, os romanos eles tiveram como contribuição a sua desilusão religiosa, né? A desilusão religiosa. Com a conquista de vários povos pelos romanos, levou uma desilusão em relação aos deuses desses grupos, de não conseguir os proteger dos romanos. Por quê? O que acontece? Aqui é interessante. Quando Roma invadia outros povos, normalmente todos os povos antigos da época, com exceção do judaísmo, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eu disse agora há pouco que os gregos também tinham essa prática e os romanos acabaram assimilando, mas os outros povos da terra também não acreditavam nos mesmos deuses romanos, mas acreditavam em outros deuses. Então, quando eles iam para a guerra com os romanos, eles pensavam: não, o nosso Deus vai nos proteger. O nosso Deus não vai permitir que a gente seja invadido. Porém, Roma vinha e invadia. E mais, o imperador romano, ele se colocava na condição de divindade.
sou o Deus desse lugar e eu cheguei para invadir. Agora imagina você que acredita numa divindade, aí você fala, olha o indivíduo falando que ele é o Deus. Aí era criada uma desilusão dos povos invadidos, porque eles pensavam, poxa, o nosso Deus não pode nos defender. E o Deus dos romanos, ele é um Deus tão presente que ele está no meio das batalhas. Ele é um Deus tão presente que ele está no meio do exército. Ele é um Deus tão presente que ele está aqui entre nós. Então, isso causava uma desilusão para os outros povos, ao ponto de eles pensarem. Eles também não cultuavam eles também não cultuavam o imperador, porque o imperador, muitas vezes o imperador romano, ele era, o Império Romano, você vai olhar ao longo da história, uma profanação muito grande. Você vai ver eles com posições de tirania muito elevadas para a sua época, e o povo, a plebe, a sociedade mais básica, normalmente no Império Romano, ela servia simplesmente para alimentar e para proporcionar o luxo da classe mais elevada. Então, o que acontece? Isso causava uma desilusão, porque o povo da época que era invadido pelo Império Romano pensava, poxa, mas que Deus é esse que a qual só nos quer ver em dificuldades, em problemas, em mazelas? E o cristianismo ele surge como resposta a isso. O cristianismo, Paulo vai dizer, quer seja judeu, grego, romano, o evangelho é para todos ali. Então, o cristianismo ele veio com uma resposta para essa sociedade que a qual está desacreditada, está carente, essa sociedade que a qual ela é vista simplesmente como um objeto para favorecer a classe elite, a classe de elite, a classe superior. Então, o evangelho vem para atender aquele que a qual está necessitado. Então, o evangelho é resposta para essa desilusão religiosa. Então, essa é a grande contribuição do Império Romano também. Ok? E o último povo é o povo judeu. O povo judeu também teve a sua contribuição. Qual que é a contribuição? A primeira contribuição é o monoteísmo. Os judeus, assim como os romanos e os gregos, contribuíram através da religião de uma maneira bastante forte, na medida em que tanto judeus como cristãos partilhavam do texto sagrado do Antigo Testamento. Além do texto, outros princípios podem ser analisados brevemente. Então, aqui para a gente entender a religião judaica, primeiro, que o texto que a qual é base de fé do cristianismo, da igreja primitiva, é o mesmo texto que é base de fé para o judaísmo, que é o Antigo Testamento da Bíblia. O Antigo Testamento é a base de fé do judaísmo, que era a literatura, a Bíblia de Paulo, a Bíblia de Jesus, aquilo que Jesus vai falar, vai narrar sobre as Escrituras, ele está narrando o Antigo Testamento. Até porque o Novo Testamento ainda está sendo escrito ainda pela história que Jesus ainda está executando. E que os discípulos ali estão executando, Paulo e os apóstolos estão fazendo. Ok? Então, a primeira grande contribuição é essa questão religiosa, primeiro, por intermédio do livro sagrado que tanto o cristianismo quanto o judaísmo partilham, que é o Antigo Testamento. A segunda é a religião, a forma como o cristão, a forma como o judaísmo encarava a divindade é a mesma forma que o cristão encara. Eles encaram Deus sendo um único Deus. O Shema, Deuteronômio capítulo 6, 4, o Senhor é Deus, o único Deus. Ele é único, Ele é um Deus só. Não existe divindades, não existe vários deuses, não existe um universo sendo a divindade. Não, existe um Deus único, todo-poderoso. Então, esse monoteísmo dos judeus, eles contribuíram também para o fortalecimento da fé da igreja primitiva, para o crescimento e expansão da história da igreja. Essa é a contribuição, que é essa questão do monoteísmo. A segunda
que nós estamos falando. Lembra que eu disse lá, essa correlação desse período histórico chamado plenitude dos tempos, né? O tempo foi propício. Por que foi propício? Porque existia uma esperança messiânica no ar. Existia uma esperança messiânica. Existia, irmãos, uma espera, uma expectativa para o surgimento do Messias. Imagine você, o judeu na época, ele está ali, irmão, sofrendo, vivendo uma influência de sua língua, vivendo uma influência de sua cultura, vivendo uma influência de uma nação a qual é dominante e opressora, que era o Império Romano. Então existia uma expectativa deles pensar, agora o tempo do Messias surgir e nos libertar. Então existia essa esperança messiânica no ar, e isso facilitou para o desenvolvimento do cristianismo. Claro que o judeu olhou a Cristo, olhou a Jesus com olhar negativo, mas os que se converteram ao Evangelho, eles entendiam que aquele realmente era um período histórico para o surgimento do Messias, por isso que acreditaram em Cristo. Isso facilitou a propagação do Evangelho. Terceira coisa, irmãos, é o sistema ético. O sistema ético do povo judeu, o padrão ético dos judeus pautado nos 10 mandamentos, contrastava muito com os padrões dos gregos e dos romanos, que de lidar com o pecado e buscar uma verdade interior muito mais importante que a exterior pregada pelos estrangeiros. O grego valorizava o intelecto, a força, a beleza. O romano, ele valorizava as conquistas, ele valorizava ali a glória, né? Ele valorizava ali o Império Romano. Eles lidavam com alguns aspectos pecaminosos muito grandes. A gente vai ver que Paulo vai escrever para a carta aos romanos, na igreja que está em Roma, é uma carta que ele vai denunciar problemas sexuais ali muito grandes. Por quê? Porque era uma prática dos romanos, daquela sociedade romana. E os padrões éticos do povo judeu, eles eram muito superiores. A vida ética do judaísmo, como a gente se portar, como, o que a gente vai comer, como que a gente vai se relacionar, é muito ético. Os padrões éticos do que é correto pelo judaísmo, ele é muito mais presente do que em outras culturas. E o cristianismo agrega a isso. E por último, a sinagoga. As sinagogas nasceram. Lembra que eu disse para vocês que os exílios da Babilônia, eles eram diferentes, as invasões babilônicas foram diferentes das invasões do Império Romano e do Império Grego. Enquanto o Império Grego permitia que os judeus continuassem com seus cultos, o Império Babilônico, o que eles fizeram? Eles destruíram o templo. Quando eles destruíram templos, o templo de Israel, o judaísmo teve que lançar mão de uma estratégia muito interessante, porque a ordem do judaísmo é que eu tenho que ir ao templo orar, eu tenho que ir ao templo a realizar os meus cultos, eu tenho que ir ao templo fazer aquelas determinações que a qual o livro de Levítico, que a qual Moisés determinou para mim, ok? Só que como eu vou fazer isso agora que eu não estou mais no templo? Que agora que eu fui levado para longe, que agora eu não estou mais na minha casa, eu agora não estou na minha terra, na terra que Deus me deu, eu fui tirado. Como eu vou cultuar a esse Deus e cumprir tudo aquilo que Deus está mandando, se eu não estou na terra mais? Então essa é a grande questão do povo judeu. E como eles resolveram isso? Com a implantação das sinagogas. Pequenos templos, não eram a mesma estrutura do templo que a qual Moisés descreveu, mas eles poderiam fazer o mínimo dos cultos e dos ritos que a qual a Torá pedia a eles, inclusive as reuniões e a leitura da Torá, da palavra, a discussão do aprendizado da cultura. E isso fez com que a cultura não morresse, isso fez com que a discussão da palavra não morresse. A gente nota que isso é muito presente na época de Jesus, que
que Jesus ele ia aos sábados na sinagoga para discutir a palavra. Ele ia na sinagoga porque era uma prática ali na sinagoga de Cafarnaum, onde ele morava ali junto com Pedro. Ali Jesus ia muito na sinagoga de Cafarnaum. Ok? Então essas são as contribuições aqui também só para a gente, o que está escrito aqui na apostila eu acho interessante, ó. A junção dessas três culturas, né, tanto os gregos, os romanos e os judeus, preparou o mundo para o conhecido para aquilo que a palavra nos diz respeito à plenitude dos tempos. A disseminação foi tão notória que todas as seitas e organizações politeístas do século I, apenas o judaísmo e o cristianismo permaneceram nos dias atuais. Isso é verdade. Você vê, havia várias religiões politeístas na época, e daquela época as únicas religiões que se mantiveram é o judaísmo e o cristianismo. Surgiram aí, hoje a gente tem o surgimento dos muçulmanos, mas da época mas ainda assim são religiões monoteístas, não politeístas, mas das religiões daquela época ali, do tempo de Jesus, hoje se mantém ainda o cristianismo e o judaísmo, ok? Então essas são as contribuições que nós vimos, tanto dos gregos, quanto dos romanos, quanto dos judeus. E aí a gente pode dizer que a vida de Jesus ocorreu num momento histórico, único que possibilitou que o cristianismo fosse pregado em todo o mundo, conhecido no primeiro século. Contribuíram para este panorama favorável à cultura grega, romana e judaica. Os romanos contribuíram politicamente, os gregos contribuíram intelectualmente e os judeus contribuíram eticamente para que o mundo estivesse pronto para o advento e a pregação do Evangelho. Ok? Então vamos para o capítulo 2. Então, encerramos o capítulo 1, vamos um pouco agora falar sobre o capítulo 2 da nossa apostila, onde nós vamos abordar o tema da igreja primitiva. Igreja primitiva, essa é uma imagem que a gente tem, que chama muita atenção. A gente tem cantado nos últimos dias, né, o louvor que fala que o Coliseu não matou a igreja, né? As perseguições não pararam a igreja, né? Então, isso é muito forte, a gente pensar na letra dessa canção, a gente pensar na história da igreja, que é justamente isso que a gente vai falar. As perseguições, elas não foram capazes de parar a igreja do Senhor. Isso que é tremendo nós lembrarmos da história da igreja. Porque eu disse que quando nós lembramos da história da igreja, nós olhamos o que os nossos heróis da fé passaram, mas nós vamos nos motivar também, irmãos, para nós entendermos que hoje nós somos o que somos por conta daquilo que eles enfrentaram, por conta daquilo que eles passaram também. Então, essa cena me chama muita atenção, que mostra o Coliseu lotado, um leão ali no meio, né? E cristãos ali. Realmente essa foi, isso é o que aconteceu com a nossa igreja, isso é o que aconteceu com a igreja, com os cristãos dos primeiros séculos. Sofreram perseguições e perseguições severas, eram colocados como circo, como escárnio do povo romano. Eles eram colocados ali para representar as invasões romanas, para fortalecer o poder político dos imperadores, para fortalecer o poder político, irmãos, das elites da época. E quem era utilizado como produto para essa tortura, produto para a morte, os cristãos. Eram os cristãos e os escravos, ok? Eu falei para vocês assistirem, dei indicação para vocês assistirem o Império Romano na Netflix. Tem uma cena lá que eu acho interessante, que tem uma época que o Império Romano quer mostrar para as outras nações, na beira das estradas que agora eles comentaram, para eles mostrarem o quanto eles tinham poder, que eles matam todo um exército inimigo e eles crucificam, a cada 30 metros eles crucificavam um indivíduo. Ficou quase 1000 quilômetros, se eu não me engano, de pessoas crucificadas. Imagine só a severidade, a grandiosidade do Império Romano. Tá?
tá? Só para nós entendermos algumas questões aqui. Então vamos lá falar sobre a perseguição da igreja primitiva. Para nós falarmos sobre a perseguição da igreja primitiva, nós precisamos nos ambientar na história da igreja primitiva, entender como que aconteceu esse processo. Ok? O judaísmo, irmãos, nos tempos de Jesus, o judaísmo ele era dividido em alguns partidos. Havia os essênios, os zelotes, havia os saduceus, os fariseus. Então, cada um desses grupos, eles tinham, apesar de eles participarem de uma mesma religião, apesar de eles partilharem dos mesmos conceitos ideológicos, da expectativa do Messias, mas havia, cada um deles existiam alguns pontos diferentes. Por exemplo, os saduceus, eles acreditavam na Torá, mas eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, o indivíduo morria, ele ia ao seio de Abraão, ele seria salvo, mas ele não ressuscitaria, eles não acreditavam nessa questão da ressurreição. Os fariseus eram o contrário, eles acreditavam na Torá, nos mandamentos da Torá, mas existia uma perspectiva de uma crença na ressurreição. Os zelotes eram um grupo, irmãos, mais rebeldes. Eles acreditavam que o Messias viria como um grande general e o poder seria tomado na força. O poder seria tomado, irmãos, na mão, na luta, na bravura. Os essênios eram um grupo mais político. Então, você nota que apesar de partilharem da mesma religião, existia pontos de vista diferentes. Eram partidos diferentes, com ideologias distintas, dentro da mesma religião judaica. Quando o cristianismo surge ao longo da história, os romanos e a sociedade da época não deram muito crédito a priori para o cristianismo, porque eles acreditaram que, lembra que eu disse ali que a religião judaica, ela facilitou, ela propiciou, ela ajudou o crescimento do cristianismo? Por quê? Porque os romanos, quando o cristianismo começa a ganhar força, eles não acreditaram que o cristianismo era uma nova religião, que a igreja estava se formando, que a igreja estava se levantando. Porque na ideia deles, o cristianismo era mais um movimento dentro da religião judaica. Assim como os essênios, assim como os zelotes, assim como os fariseus e os saduceus. Eles acreditavam, esse povo, porque lembra lá qual que é a grande sacada do povo romano? A gente é o que é por conta da nossa unidade. Se a gente só é o que é porque a gente é unido, porque a gente entende que a gente anda no mesmo princípio, no mesmo propósito. Eles não viam o judaísmo como uma força, porque eles pensavam, poxa, essa religião ali, ela é toda subdividida. Então eles não deram crédito inicial ao cristianismo, ok? Esse é o primeiro ponto. É interessante a história da igreja, para a gente lembrar que quando Cristo morre, depois que ele assume aos céus, inclusive mais ou menos nós estamos falando fazendo referência ao período que nós estamos passando, que é o período da Páscoa, que após ele ressuscita, depois de 40 dias aqui, ele é assunto aos céus, e nesse período ali, depois no Pentecostes, inicia-se a derramada do Espírito Santo, e ali inicia-se esse processo de crescimento e de implantação da igreja. A igreja inicia-se a partir desse momento. Porque até então as pessoas eram seguidores desse Jesus, eram seguidores desse líder religioso que havia surgido, que havia se levantado. E agora o que acontece então? Jesus agora é assunto aos céus, os discípulos agora estão
no meio do Império Romano, no meio de Jerusalém ali, e eles ainda estão meio tímidos, né? Estão meio receosos para pregar o Evangelho. E aí acontecem alguns eventos. O primeiro evento que dá notoriedade para o cristianismo, porque até então, não vale a gente lembrar que a gente está falando de história da igreja, mas historicamente não há provas da existência de Jesus. Existe uma crítica, não estou dizendo que Jesus não existiu, prestem atenção, existem alguns pensadores que acreditam que o Jesus histórico, ele até existiu, mas ele não tinha aquela força do Messias, né? Então ele foi só um indivíduo ali que andou no meio do povo naquela época. Mas ali é interessante a gente olhar a história da igreja na época, porque o que acontece? Jesus agora não está no meio do povo, e quando Jesus ressuscita, inclusive os guardas romanos falam que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. Eles sequestraram o corpo, o cadáver de Jesus, e subiram com o cadáver de Jesus para dizer que Jesus havia ressuscitado. Porque vale a gente lembrar que quem viu Jesus ressurreto é quem? É quem seguia ele. Então isso, para a população externa, denotava uma conspiração dos seguidores de Jesus, querendo mostrar que Jesus havia ressuscitado, mas não tinha prova disso. Qualquer um poderia ter ido lá, tirado o corpo e, Jesus sumiu. Então, eles colocaram essa responsabilidade sobre os seguidores de Jesus. Porém, irmãos, o que não dava para negar foram os milagres que começaram a acontecer por intermédio de quem? Dos discípulos de Jesus. Porque eles começaram a falar, e Jesus ele nos investiu de poder e de autoridade para pregar o Evangelho. E aí o grande milagre que dá notoriedade, e é justamente na onde? Na porta do templo. Quando Pedro e João, se não me engano, eles curam o cego na porta do templo. Aquele cego era um homem que vivia ali, o texto que você vai ler no livro de Atos, é um texto que é um homem muito conhecido, todo mundo sabia que ele ficava naquele lugar, todo mundo sabia que ele era cego, estava ali há muitos anos, que ele passava aquela necessidade, aquela dificuldade. E quando Pedro e João curam aquele homem na luz do dia, indo para o templo orar, não há como negar agora, porque a gente pode até negar, eles podem até negar, a sociedade pode até negar dizendo, não, esse Jesus aí, eles deram um jeito de sumir com o corpo. Mas aí como é que eles vão negar que esse Jesus não imputou poder sobre eles, ao ponto deles curarem um homem que todo mundo sabia que era enfermo? E aquele homem sai curado e sai dando glória a Deus. Aquilo ali começa então a perseguição da igreja a partir desse instante. O cristianismo começa a ganhar força por isso. As pessoas começam. Outra coisa, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica. Às vezes a gente, como pentecostais que somos, nós atribuímos isso ao derramamento do Espírito Santo, mas o Pentecostes era uma festa do judaísmo. Havia muita gente em Jerusalém, por quê? Porque era uma festa que todo mundo vinha para o templo, vinha para Jerusalém para celebrar aquela festividade que está no calendário das festas bíblicas, no calendário do judaico. Só que esses povos que vieram para Jerusalém, que estão ali, porque Jerusalém era uma cidade ali na época, recebendo muito turista, com muita gente de fora, eles escutam os discípulos que estão orando, na média de 120 pessoas, a orar na língua deles, dos estrangeiros. E isso causa um espanto. Mas peraí, esse povo está bêbado? Imagina lá, o cara está falando alemão, eu vim lá da Alemanha, o cara está falando alemão aqui, esse cara nunca saiu daqui de dentro de Jerusalém, o cara está falando alemão, que loucura é essa? Então, não há como também negar que existe algo diferente com aquelas pessoas, que existe algo sobrenatural ali com aquelas pessoas. Eles podiam até negar que Cristo não havia ressuscitado, que havia um complô e tal, mas agora como negar
as evidências que estão acontecendo. Pessoas falando em línguas diferentes, pessoas sendo curadas que todos sabiam a vida inteira que eram pessoas. Deixa eu voltar aqui, só um segundo, perdão. Deixa eu voltar aqui. Pessoas que foram curadas, que eram a vida inteira enfermas e agora estão curadas, então não há como negar. Então, por conta dessas evidências de cura, de milagres, de sinais que estão acontecendo no meio da igreja, é que as perseguições vão começar a iniciar, ok? Vão começar a iniciar muito por conta desse período, ok? O que acontece aqui? O que acontece aqui? A igreja começa a ser perseguida, as autoridades judaicas estão vendo que está tendo um levantar de líderes religiosos, de pessoas com a ideia do cristianismo, com a ideia de Cristo, e começam a perseguir essas pessoas. Surge o apóstolo Paulo nesse cenário agora, e aí eu falei sobre as estradas romanas, né? Com as perseguições, as pessoas fugindo, os discípulos saindo agora de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala sobre perseguição, quando eu disse no início, que às vezes as perseguições elas tinham o objetivo de sufocar o cristianismo, a igreja primitiva, e as perseguições avançaram o crescimento da igreja. Por que avançaram? Porque a promessa era ficar em Jerusalém até que descer do alto o Espírito Santo, e depois eles vão pregar o Evangelho na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Só que a igreja, ela estava em Jerusalém, ela está paradinha. Eles estavam ali. Por quê? Porque existia uma expectativa da igreja na época, dos discípulos, que Jesus ia voltar semana que vem. A ideia deles era uma ideia, Jesus foi, mas daqui a pouco ele volta. Então, existia esse senso de urgência deles pregar o Evangelho. Por quê? Porque a gente precisa pregar o Evangelho para arrebanhar mais pessoas para aceitar Cristo, porque ele vai voltar. Ele está voltando. É claro, irmãos, que isso é importante a gente lembrar. A Igreja do Evangelho Quadrangular, dentro das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, está a nossa pregação de que Jesus voltará. Esse senso de urgência nós precisamos continuar tendo. Aí você vai dizer, pastor, hoje eu vi um pastor falando uma aula de um bispo judeu. Eu achei muito interessante, um rabino judeu que eu achei muito interessante. Perguntaram para o rabino judeu assim, qual o melhor dia para morrer? Qual o melhor dia para você aceitar Jesus? Qual o melhor dia para você aceitar o Messias? Qual o melhor dia para você entender que você precisa aceitar o Messias? Ele disse, o melhor dia para você aceitar o Messias é um dia antes de você morrer. Aí o indivíduo olhou para o rabino e falou, mas rabino, eu não sei o dia que eu vou morrer. Pois é, como você não sabe o dia que você vai morrer, hoje é uma oportunidade para você fazer isso. Ponto. Como nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, hoje continua uma oportunidade para nós termos um senso de urgência de pregarmos o Evangelho como igreja. A igreja na época de Atos, a igreja primitiva, ela tinha esse senso de urgência. Eu preciso pregar porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu preciso arrebanhar um maior número de pessoas para o Evangelho porque Cristo está voltando. Então existia esse senso de urgência da igreja, né? Só que a igreja, a priori, ela ficou paradinha em Jerusalém. Quando começa as perseguições, o que acontece com os discípulos? Eles saem de Jerusalém. A gente vai ver ali, por exemplo, Filipe pregando para o eunuco na estrada, correndo lá para pregar. A gente vai ver que aquele eunuco era de uma outra nacionalidade, vai vir de encontro àquilo que eu falei lá sobre a contribuição do Império Romano. Tinha livre acesso, o cara de outra nacionalidade, mas ele estava vindo ali, ele tem acesso ali, o eunuco, né, que de um outro país, lá da Síria, ele tem acesso, e ele recebe a palavra ali por intermédio de Filipe, que está pregando, apesar de Filipe ter saído fugido de Jerusalém, porque ele era
cristão, né? Depois nós temos Paulo, que surge nesse cenário, como fariseu, pedindo ordens para matar a quem ele encontrar que professa a sua fé em Cristo, né? Paulo, ele começa, e a primeira morte, assim, a qual Paulo surge nesse cenário é quando ele mata Estevão, mas não há como ele negar, e não há como as multidões negarem a manifestação do poder de Deus na vida de Estevão, que Lucas, quando descreve o texto, vai dizer que o rosto de Estevão irradiava luz, a presença do Senhor estava sobre a vida de Estevão ali, então, e ele é morto ali por Paulo, e as perseguições, e depois Paulo pede cartas de autorização para ele ir nas cidades onde ele entrava, fazendo, irmãos, os cristãos de reféns, matando, né? E isso enfureceu os judeus que levaram e apedrejaram Estevão, né? A princípio os cristãos hesitavam em receber os gentios na igreja, porque eles viam a igreja como um cumprimento da profecia judaica, né? Havia essa resistência também no início. Os primeiros cristãos, né, vamos dizer assim, a primeira porção da igreja era composta por quem? Por judeus que se converteram a Cristo. Só que eles ainda não tinham a compreensão exata do que estava acontecendo, porque eles achavam que a igreja não era para os gentios, a igreja era para os judeus, porque os judeus a igreja era o cumprimento da profecia que foi feita para os judeus. Só que aí a gente vai ver que depois que Paulo se converte, depois que a igreja ela começa a se estruturar como instituição, a gente nota que a igreja ela vai ganhando forma. Vale a gente lembrar que os discípulos eles não tiveram uma preocupação no momento de institucionalizar a igreja, de fazer com que o cristianismo se tornasse uma instituição a priori. Por quê? Porque a ideia deles era que Jesus voltaria logo depois. Voltaria uma semana depois, Jesus já estaria ali com o povo, né? Vamos dizer assim. Eu estou dizendo uma semana, claro que não existia um tempo pré-determinado, mas a expectativa, aquilo que estava no coração dos discípulos da igreja primitiva da época, é que a volta aconteceria muito rápido. Por isso eles não tiveram a preocupação de institucionalizar. Tanto que a gente vai ver que quando eles instituem o diaconato dentro da igreja, essa instituição não acontece por conta de um problema que vai surgir. A gente nota, por exemplo, que eles vão lá separar o que é norma dos cristãos, dos gentios, o que é norma dos judeus, só a partir do problema que surge, da discussão que vai surgir entre Paulo e Pedro, lá quando Pedro está no meio dos gentios, comendo as coisas ali, e Pedro tem lá recebe aquela visão lá em Atos 10, lá do lençol dos animais que é para ele comer, que são animais impuros. Mas por quê? Porque Deus está querendo ensinar para Pedro que o evangelho agora não é só para os judeus, mas é também para o gentio. Por quê? Porque para Pedro fica meio escandalizado de ver um gentio, Cornélio, o centurião, falando em língua. Peraí, o cara não foi nem batizado, ele já é batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu? Aí Deus manda ele comer lá dos animais, e a palavra para Pedro aí Pedro fala assim: não, Senhor, eu não posso comer porque é impuro. Aí qual que é a orientação de Deus para Pedro? A orientação é: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro, eu já abençoei os gentios. Paulo inicia a pregação do evangelho para os gentios. Por quê? Porque os judeus, os primeiros discípulos, como eram de uma cultura enraizada judaica, eles tinham a compreensão que o evangelho era mais para os judeus. E Paulo é que toma essa iniciativa para pregar para os gentios, ao ponto dele se titular o apóstolo dos gentios, né? Que aí ele vai para outras cidades, né? Visto que os cristãos primitivos adoravam juntos, eles estabeleceram padrões de adoração que diferiram dos cultos da sinagoga. Os cultos dos primeiros cristãos eram diferentes dos cultos realizados na sinagoga. Nós temos não temos um quadro de adoração cristã primitiva até 150 depois de Cristo. Não sabia-se como normalmente eram os cultos. O que é afirmado é que os cultos eram feitos
dia da ressurreição, que ele ressuscitou no domingo de manhã, né? Então, os cultos eram feitos no domingo. Havia 2 horários, normalmente a igreja primitiva fazia os cultos, e que os cristãos começaram a fazer seus cultos, que era domingo de manhã e domingo à noite. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Havia uma perseguição na igreja na época, e para que a igreja, como as pessoas eram trabalhadoras, as pessoas trabalhavam, eles escolhiam esses 2 horários. Por quê? Porque eles não se ausentavam, ninguém sentia a falta deles no trabalho. Então os cultos ou eram feitos no domingo de manhãzinha, ou seja, na calada ali, de manhã, de madrugada, ou à noite, quando estava escurecendo. Então eram esses 2 horários de culto. Claro que hoje virou convencional a maioria das igrejas evangélicas hoje, pelo fato desse aspecto histórico, hoje a maioria dos nossos cultos é no domingo, até uma contrariedade, né, àquilo que o judaísmo é, que o seu culto é no sábado e o culto da igreja evangélica é no domingo. E por que é no domingo? Muito por conta disso que eu acabei de falar para vocês, ok? E aí, irmãos, a igreja, ela é, quando o evangelho começa a ser propagado, quando os discípulos começam a pregar o evangelho de forma mais organizada, porque agora a igreja, agora ela tem bispos, né? Paulo começa a implantar igrejas, a igreja agora ela tem uma preocupação em patrocinar, em financiar, em angariar fundos para os seus missionários, para que seus missionários continuassem a pregação da palavra, como é o caso de Paulo. Paulo ele está pregando a palavra ali, ele recebe esse dinheiro, ele recebe esse patrocínio para ele pregar, fazer as viagens missionárias. E a igreja está nesse processo. A igreja está nesse processo de crescimento, a igreja está nesse processo de avanço, ok? E aí é interessante que quando a igreja está nesse processo de avanço, a igreja está crescendo, ela surge algumas perseguições, ela vai sofrer algumas perseguições. A primeira perseguição é no âmbito político. Lembra que eu disse para vocês que os romanos, eles não acreditavam que a igreja ela ia ter o crescimento que ela tem hoje. Então eles começaram a encarar o crescimento da igreja como um partido político dentro do judaísmo. Então existiam algumas razões. As perseguições na igreja aconteceram por alguns motivos específicos e pontuais, não porque a igreja estava crescendo, mas por causa de algumas razões. A primeira razão dela, das causas das perseguições da igreja primitiva, era uma perseguição política. Como assim, pastor? Por algum tempo o cristianismo foi visto por Roma como parte do judaísmo, como uma religião lícita, ou uma religião legalizada do império. Durante esse tempo, ela não sofreu muitas retaliações. Quando a distinção foi feita de nova religião, considerada uma seita separada, até a mesma secreta, passou a ser o inimigo do governo. O que acontecia? Os romanos achavam que o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. E eles foram permitindo que a igreja continuasse pregando o evangelho. Deve ser mais uma divisão do judaísmo que deve estar acontecendo. Só que quando eles viram que o cristianismo se colocou como uma força contrária ao judaísmo, não, nós somos uma religião, estamos nos formando, eles pensaram, pô, nós temos um problema político nas mãos. Por quê? Porque dos grandes centros dos romanos era acreditar que César, que o imperador, ele era a divindade. Se eu me converto ao cristianismo, a primeira coisa que eu entendo é que não existe um outro Deus a não ser o Deus que eu sirvo. Então isso é um problema político agora, e mais, os judeus, os cristãos agora, eles acreditam que esse Cristo é o Messias, que ele é que veio vir governar
retornar, é que ele que veio para retornar. E então existia essa expectativa, então os romanos começaram a olhar isso como um problema político na época. Então eles perseguiam a igreja por essa razão política. Outra razão era um elemento religioso. A religião romana era mecânica e ritualística, dirigida por um panteão de diversos deuses, inclusive deuses estrangeiros de povos que eles conquistaram. Desde que o imperador estivesse no topo da hierarquia, né? E aqui vem esse outro problema, que era o que? O elemento religioso. Eles olhavam César como Deus. Então, quando eu me converti ao cristianismo, não, eu não acredito que César é um Deus. Para que eu tenho que pagar imposto para César? Ele não é a minha divindade. Lembra qual é a orientação de Jesus para Pedro? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque havia um incômodo no coração de Pedro, do judeu ali, de dizer, mas peraí, eu estou com o Messias, eu tenho que honrar esse cara aqui, ele está dizendo que é divindade, aí Cristo vai corrigir ele. Não, a César você dá o que é de César. O que é de César? É imposto. Então dá o imposto para ele, mas a Deus você dá o que é de Deus. Eu sou a divindade, eu sou a glória, eu tenho a honra, eu tenho o poder. Então Cristo, e é tão interessante que é Cristo que providencia a provisão para Pedro ofertar o imposto, para pagar o imposto ali, ok? Há também uma questão social ali, as perseguições aconteceram também por motivos sociais. A questão social também influenciou sobremaneira as perseguições romanas. O cristianismo tinha uma grande influência sobre as camadas mais humildes. Lembra que eu falei que a plebe, o povo da base da sociedade estava carente, vivia precisando de uma palavra amiga. O evangelho veio como essa palavra amiga. Então, e essas perseguições fizeram o quê? Porque as pessoas se convertiam no cristianismo e pensavam, peraí, mas eu preciso alimentar a elite, mas a elite nunca olha para mim, mas Cristo olha. Então as perseguições começaram também por conta desse motivo. E também por questões econômicas, né? As cidades que possuíam templos dedicados aos deuses, elas giravam em torno, a economia das cidades girava em torno das ofertas aos templos. Aqui a gente tem um exemplo muito prático aqui perto de Santa Catarina, que é a Nova Trento. Nova Trento é uma cidadezinha pequenininha, mas tem um templo lá enorme, né? Dedicado lá a Maria Paulina, né? E aquele templo, ele arrecada muito dinheiro. Agora você imagina isso, irmãos, há 2000 anos atrás. No tempo em que as pessoas acreditavam que aqueles templos, aquelas divindades eram responsáveis pela prosperidade, pela abundância, pelos milagres, por tudo no povo. Então, eles financiavam. Se hoje a gente financia, se hoje a sociedade financia esses tempos, você imagina 2000 anos atrás. Só que agora você calcula, quando o evangelho chegava numa cidade e as pessoas se convertiam, a igreja começava a crescer, eles pensavam, peraí, mas não preciso adorar essa imagem, então não preciso pagar nada. E isso causou problemas econômicos também para aquela cidade. Por isso, aí os governantes começaram a falar, peraí, mas cadê que a gente não está arrecadando esse imposto? Então, peraí que a gente vai taxar esse povo, a gente vai perseguir essa igreja. Isso acontecia, ok? É só a gente lembrar, aqui, por exemplo, a cidade de Camboriú aqui, quando tem os gideões aqui, a cidade é movimentada. Hoje eu escutava na rádio, por exemplo, os gideões internacionais aqui, teve um ano que a prefeitura de Camboriú pagou o uniforme escolar do município com o imposto arrecadado na festa, com o imposto. Agora você calcula o lucro que obtiveram da festa. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como, quando o evangelho chegava naquelas cidades lá, eles tinham um impacto financeiro, e por isso que perseguiam a igreja. Só para os irmãos terem algumas questões. Então, essas perseguições, essas causas que eu falei aqui, elas eram pontuais. Mas também teve, ao longo da história da igreja, perseguições, irmãos, programadas. Perseguições em que o Império Romano decidiu mesmo perseguir a igreja de forma mais estratégica, porque viram que a igreja estava tomando corpo e que a igreja estava se multiplicando e ela precisava ser contida. Então teve perseguições de
Pentecostes ao ano 100, né, o imperador Nero é normalmente concedido o título do primeiro imperador que ordenou perseguições dos cristãos. Ele governou de 54 a 68 após um incêndio de grandes proporções que cometeu a cidade de Roma. Muitos rumores surgiram de que o próprio imperador seria responsável pelo ato para evitar o levante popular contra a sua pessoa, direcionou o ódio aos cristãos. Nero ficou louco, né? A história conta que ele incendia a cidade, e aí o povo, todo mundo questionando Nero, mas aí o que Nero vai falar? Nero vai pôr a culpa nos cristãos, foi por conta dos cristãos que Roma está em chamas. É uma maldição que os cristãos estão trazendo ao Império Romano, né? Então inicia essas perseguições muito por conta disso. No ano 100 até 250, neste período ocorreram algumas perseguições de cunho mais localizado, como o julgamento de cristãos na Bitínia, em 112 sob o governo de Plínio Jovem, em Esmirna no início do século, quando Policarpo foi martirizado, entre outros. Nesse período, cristãos começaram a ser responsabilizados pelas calamidades do Império, como quando as safras não iam bem, quando o Império Romano sofria uma derrota numa batalha, eles falavam: isso é culpa dos cristãos, isso é culpa dos cristãos, e os cristãos eram perseguidos pela sociedade romana muito por conta disso. Houve depois uma perseguição universal a partir de 250 depois de Cristo, né? Nesse período o Império Romano estava sofrendo com problemas internos e ataques externos que dificultavam a manutenção da sua unidade política, intrigas no Senado, problemas de ordem natural, problemas de ordem climática. Houve o surgimento da peste. Lembra quando eu falei para vocês que as estradas do Império Romano elas proporcionaram uma facilidade para a divulgação do Evangelho, mas elas também proporcionaram uma facilidade para o espalhamento da peste negra na época. Muitos cristãos morreram, muitas pessoas morreram, assim como a gente viu muita gente morrer nesses 2 últimos anos ali por conta da pandemia do Covid-19. A peste naquela época do Império Romano tomou conta. E muito por conta do quê? Porque as estradas facilitavam o acesso. Então o indivíduo às vezes estava doente, ele passava, andava e levava a doença para as regiões. E a doença se alastrou pelo Império Romano. Ok? Há também, irmãos, a partir de 303, começaram a promulgar então os éditos contra os cristãos, sob o governo de Diocleciano, que proibiu reuniões cristãs, destruiu igrejas, depois líderes, e prisão das pessoas que insistissem em não negar a Cristo. As perseguições oportunizaram uma rápida disseminação do cristianismo fora das fronteiras da cidade de Roma. Eu vou passar o vídeo para vocês agora, quero que você assista aí, que vai falar um pouco sobre o resumo das perseguições. Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, doutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Milhares de pessoas pereceram em chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. Eu assim proclamo que
a seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso. O espetáculo do horror. O imperador Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele mesmo se intitulou Deus e construiu um templo em honra aos imperadores. Os cristãos se recusaram a participar do culto ao imperador e, por esse motivo, foram acusados de rebeldia contra o império. Durante esse reinado, surgiram várias histórias inventadas com o fim de prejudicarem os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos, que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era logo atribuído aos cristãos. Estas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes, e muitos deles, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi contudo mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo sendo considerado religião ilícita e uma ameaça ao Estado, Trajano criou uma lei sob a qual os cristãos viveram inseguros durante quase 200 anos. Os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e suas culpas comprovadas, deveriam ser punidos. Isso quer dizer que não era crime ser cristão, mas se fosse denunciado, passaria a ser um criminoso. As denúncias poderiam surgir por inveja, cobiça de patrimônio, vingança pessoal, traição e o mais terrível, por ocasião das grandes festas, quando se necessitavam de mais vítimas para os espetáculos nas arenas. Adriano, o sucessor de Trajano, deu continuidade às perseguições na mesma intensidade que o seu antecessor. Mandou construir um templo dedicado a todos os deuses do panteão de Roma. Durante o reinado de Adriano, muitos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia, coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças em imitação da paixão de Cristo. Foi sucedido por Antonino Pio, que deteve as perseguições contra os cristãos por um tempo. Marco Aurélio subiu ao trono no ano 161 da era cristã. Era um homem de natureza rígida e severa, e embora elogiado no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, foi duro e feroz contra os cristãos e desencadeou a quinta perseguição. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Se tornavam, então, publicamente seguidores de Jesus Cristo. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé, privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lá no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma.
Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Existem várias catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de 1000 quilômetros de galerias e ainda existem muitas outras. Estas galerias têm uma altura de 2 metros e uma largura aproximada de 1 metro a 1,5 metros e contém a cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos ou horizontais, um acima de outro, ao modo de beliches de barco. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Também nas regiões da Capadócia, na Turquia, os cristãos se refugiavam em cavernas cavadas nas rochas vulcânicas. Ali, viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades, haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos, cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície, poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram esses túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à Igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. Depois disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da Igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a Igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem um culto e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães,
cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. No final do terceiro século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os quatro eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas, quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires, nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação do esposo de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio Galério, instigado, emitiu um edito de tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião, e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé.
Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser o Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, alinhou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do Império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a Igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A Igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A Igreja passou a ter poder político e controle social. Pessoal, então, quero encerrar aqui então capítulo 1 e o 2 então, da nossa disciplina, né, que iniciamos então de História da Igreja. Espero que os meus queridos irmãos possam estar gostando do conteúdo da aula. E na próxima aula nós vamos estar falando do capítulo 3 e o capítulo 4 ali, também da apostila. Deus abençoe e até a próxima aula no nome de Jesus.